Primeiro vamos entender o que é que um resíduo precisa ter, ou que um resíduo, como é que ele se torna passível, né, de coprocessamento. Assim, coprocessamento ele tem, e aí sempre eu vou estar dando conceitos, me embasando na regulamentação, que é a 499, que é a resolução 499 do CONAMA, tá, do ano passado. Então, assim, os resíduos que podem ser coprocessáveis, o que é que a gente precisa ter? Primeiro, são duas linhas básicas. O resíduo ele pode entrar num forno de clinker sendo um substituto de combustível, um substituto energético, ou como um substituto de matéria-prima. Então, como é isso? Um resíduo ele pode entrar como substituto de combustível se ele tiver características similares ao do combustível utilizado no forno. Hoje, no Brasil, a grande maioria dos fornos, eles são alimentados, em termos de combustível, por coque verde de petróleo, né? Oriundo do refino do petróleo. Então, você tem coque nacional, você tem coque importado. Outros países, dependendo muito da sua matriz energética, por exemplo, tem fornos de clinker rodando com gás. Então, que é um combustível mais nobre e que, vamos dizer assim, traz uma estabilidade maior para o processo. Mas, retornando aqui, o que é que um resíduo precisa ter? Então, ele tendo características similares de combustível, ele pode ser dosado como combustível alternativo. Bacana. Então, vamos imaginar o seguinte: um resíduo que tenha carbono na sua composição, carbono, digo, papel, papelão, madeira, biomassas do agronegócio, né? Por exemplo, cavaco de madeira, né? Chip de madeira, né? Caroço de açaí, né? As sementes de uma forma geral. Então, todos esses materiais possuem carbono na sua composição, que dá poder calorífico, energia, né? E esse material pode ser utilizado como combustível alternativo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo são as matérias-primas alternativas. Então, na fabricação de cimento, do clinker, né, na produção de clinker, o que é que a gente tem basicamente? É silício, ferro, cálcio e alumínio. Então, se o resíduo tiver características de composição com esses materiais, né, com esses óxidos, então ele pode ser dosado como matéria-prima alternativa. Eu vou dar um outro exemplo, falando agora de matéria-prima. Solo contaminado com óleo tem grande concentração de sílica, areia, né? Então, esse material pode ser, dependendo da composição dele, na questão da contaminação, pode ser utilizado como matéria-prima alternativa. Vou dar um outro exemplo. Cascalho de perfuração de poços, né? Esse material também tem sílica na sua composição e pode ser utilizado como matéria-prima alternativa. Ao invés de se enviar cascalho para aterro, pode-se pegar o cascalho, enviar para o coprocessamento e ele vai ser dosado como matéria-prima alternativa e ele vai se transformar em clinker e, em posterior, vai se transformar em cimento. Então, essas são as duas principais linhas, que é combustível alternativo ou matéria-prima alternativa. E aí você pode me perguntar, só isso? Não. Essa nova legislação, essa nova resolução, ela ainda trouxe um adendo, né, que antes não tinha. Ela fala o seguinte: e se o resíduo não for nem substituto de matéria-prima e nem de combustível, ele também pode ser coprocessado, desde que você tenha uma comprovação dos benefícios ambientais que serão obtidos com isso.